voltando a esse tema da divulgação, muito importante, e você observa que as Fala um pessoas, pouquinho mais perto do microfone, um pouquinho mais alto. você observa que as pessoas Aí, top, pronto. querem saber e às vezes perguntam por que os sacerdotes não falam sobre esses assuntos, escondem esses assuntos do Verdade. povo. Eu me lembro que uma certa vez, um tempo atrás, eu participei da pastoral do batismo em uma paróquia próximo aqui à minha região. E eu levava as mensagens para ser divulgada. Quando era minha vez de dar palestra para aquelas mocinhas, aqueles rapazes que chegavam para batizar os nenéns, às vezes não eram casados. E na minha palestra eu comentava sobre que deviam casar, para que o filho recebesse a bênção, o filho recebesse a bênção de Deus, né? E pudesse ser unidos através do matrimônio. Só que havia pessoas também, né, lá na palestra, que não queriam que eu falasse. Aí me tiravam da palestra. E muitas vezes eles comentavam que as mensagens não era para me trazer, mas eu gostava de levar. Aí eu disse uma vez, ou eu trago as mensagens ou eu vou sair, porque não adianta eu aqui eu estar comentando outros assuntos. Eles falavam muito assuntos relativo à saúde, à higiene das mãos para as crianças, outros assuntos longe da religiosidade, né? E muitas vezes eles comentavam que me levar para conversar com um sacerdote. E eu cheguei a conversar com o sacerdote mesmo sobre isso aí. Isso aí foi uma gota d'água para que eles me tirassem da palestra. E eu também deixei de frequentar a pastoral do batismo. Deixei de ir. Eu me lembro que outra vez também foi algo interessante, numa dessas divulgações, nós fomos para uma localidade de embarcação, atravessamos a Bahia, né? E quando nós chegamos nessa localidade, nós levamos mensagens, era na época do carnaval. Nós fomos fazer um trabalho de espiritualidade numa paróquia, uma igreja lá. Isso foi numa sexta-feira e no sábado. No domingo seria o carnaval e no sábado à noite também. E de manhã nós comentamos a respeito dessa situação do carnaval, é uma festa diabólica. Comentamos sobre o que acontece, que o inimigo está presente no carnaval, pelos trajes das mulheres, dos homens, né? E a bebida, e tudo isso aí que não agrada a Deus. Quando foi à noite, nós estávamos hospedados num colégio atrás da igreja. E quando foi uma certa hora assim, eles fizeram um bloco de carnaval, falavam que era do bloco de São Benedito, que não tinha nada a ver. Eles passaram na frente, depois eles começaram a jogar fogos para onde nós estávamos dormindo. Resultado, deu um horário assim, eu acredito que foi uma hora, ou havia uma embarcação encostada, nós tínhamos que sair do colégio fugido. Saímos de lá fugido do colégio, porque eles não queriam que nós estivéssemos falando contra o carnaval, né? O inimigo, né? E esse tema da divulgação é muito importante, porque as pessoas não sabem. Ela diz, por que os padres escondem esse tema? Por que escondem essa verdade do povo? Ele disse muitas vezes que é para não assustar o povo, mas ficam escondendo essas verdades. A divulgação é um tema muito importante, porque as pessoas, quando diz assim, a própria palavra, né, uma passagem como fala assim, naquele tempo aconteceu assim, Jesus chamou o povo, pregou, e eles relacionam como o dia de hoje, como não foi no tempo deles.
a mensagem, ela é real, ela é para o nosso tempo, fala sobre a situação da nossa vida, como nós estamos vivendo dentro da nossa casa, com nossos irmãos, se estamos vivendo como Jesus não está nos pedindo, viver em matrimônio, viver com boas vestes, viver em harmonia com os familiares, ajudando o próximo, né? Fazendo a caridade, né? Viver casado, não é? E os jovens, essa situação do principal que você vê hoje muito é o pecado da carne, né? Isso aí é terrível. Então, na minha divulgação de rua, eu gosto muito de fazer a divulgação explicativa. Eu chego num local que está 2 pessoas sentadas, eu fico observando se eles estão um local onde não tem assim muita distração. Então você chega, comenta, começa a falar. Tem uns que não querem ouvir, mas tem gente que quer ouvir, sim. Quando você diz que você é católico. Agora, se você chegar e falar alguma coisa, tipo, se você está com tatuagem, você observa se a pessoa não está, você observa e fala sobre o assunto, né? Fala sobre o que está acontecendo e entrega as mensagens. Muitas pessoas agradecem, porque não sabem nada. Ninguém falou, os padres não falaram, os pais também não educaram, né? Os professores, pior ainda. Então, as pessoas têm sede de saber a verdade. Elas querem saber, mas não sabem com quem perguntar. Quem vai dizer? Quando você chega a evangelizar alguém, poxa, mas você é católico? Você é católico, você está falando essas verdades para a gente. Eu nunca vi um católico falando isso. Então, pessoal, é importante que a gente forme esses grupos de divulgação. É importante que você consiga divulgar, você não tenha vergonha. Porque tem muitas pessoas que têm vergonha de falar das coisas de Deus. Escondem essa verdade. E muitas vezes as pessoas sabem da verdade, mas não querem falar nem para o seu amigo porque tem medo de perder a amizade. Mas não pode ser assim. Deus nos deixou essa responsabilidade, essa missão para a gente evangelizar. E se nós não fizermos isso aí, não é, vamos ser cobrados um dia sobre essa situação. E meu pai sempre dizia, né, meu pai sempre comentava, que quando nós estamos fazendo um trabalho desse, uma divulgação, as orações, né, claro que vai haver os contras, mas nós temos que ter força, tem que ser firme, tem que ir mesmo, evangelizar, né, porque Jesus vai estar lhe protegendo. Jesus vai estar também lhe ajudando nas suas situações, na sua vida, na sua saúde. E hoje você vê muita gente hoje, até da própria igreja, que trabalha ali dentro da igreja, faz alguma coisa, mas fora da igreja esconde a verdade. Verdade, né, Eduardo? Isso que você falou é muito importante, né, na questão da divulgação. E a gente vê assim que realmente, né, a divulgação ela é muito importante nessa parte, né? Você falou aí que os divulgadores têm que ter muita perseverança. Você falou que foi barrado ali na hora que você começou a falar das mensagens, umas verdades verdadeiras, e meio que eles barraram vocês, né? Meio que ocorreu com vocês ali. Mas é isso que está acontecendo hoje. Hoje você vai falar sobre o inferno, sobre o purgatório, vai falar sobre o pecado, vai falar dessas mensagens da palavra de Deus. Eles fazem de tudo para calar a gente, né? E ali começa uma perseguição. Igual você falou, e tem muitas pessoas que admiram quando a gente fala as verdades, né, do que a Igreja Católica sempre ensinou antigamente, né, as verdades aí com relação à comunhão na língua, as verdades sobre o véu, as verdades sobre a modéstia, as verdades da existência do inferno, da existência do demônio, da existência do purgatório. As pessoas se admiram porque muitos católicos não têm coragem de falar isso. Eles querem fazer uma pregação light, né, que Deus é
é amor, que é assim mesmo. Não fala da justiça, não fala da existência do inferno, do pecado. Porque eu penso assim, que se os sacerdotes batessem nessa tecla, falassem mais sobre isso, eu acho que as pessoas elas se converteriam mais facilmente, elas entenderiam mais. Mas quando elas encontram uma pessoa que fala uma verdade, igual você está mencionando aí, elas ficam admiradas, porque elas não estão acostumadas em ouvir essas verdades. E essas verdades deveriam sair de onde? Dentro da própria igreja, da boca dos próprios sacerdotes. Com relação mesmo, vamos colocar aqui a hóstia, né? Eles deveriam orientar as pessoas, falar assim, não, gente, tem que ter o respeito, né? Jesus está presente ali, vamos todo mundo ajoelhar para receber ele dignamente, é Jesus presente ali. Não fala. Uns falam que não pode falar, que senão as pessoas vão correr com as pessoas, vão vir na missa e tal. Então é isso, as pessoas elas estão carentes de conhecer a verdade. E as mensagens aqui da Palavra de Deus, divulgadores da Palavra de Deus, quando eles vão falar as verdades, são barrados, são perseguidos pelos próprios membros da igreja. Mas é aí que a gente tem que ter perseverança, né? E é importante também, nós tivemos agora na transladação do Sírio, né, eu, o André, o Márcio, a Deise, o garoto, e mais a Luana, fazendo um trabalho de divulgação das mensagens. Aí eu fiquei pensando, olho para ele, fiquei pensando, poxa, esse mundo de pessoas ali passando, com pouca roupa, se os padres falassem, muita coisa iria mudar. Iria mudar. Quando você for a uma procissão, você vai bem vestido. Talvez ali, vamos dizer assim, de 1.000 pessoas, 500 pessoas, mas eu acredito que pelo menos 100 iriam com boa roupa. 100 pessoas, até 80, mas não falam nada. Outra coisa, eu observei muito esse ano também, que você não vê mais oração. Você não vê oração. É muito pouca oração. Então, você vê muitas pessoas bebendo, e nós estávamos distribuindo as mensagens, né? E passando para as pessoas de mão em mão, foram muitas mensagens, muitos folhetos distribuídos, e nós ficamos observando isso aí. Também acontece muito, porque as paróquias, às vezes a pessoa diz, poxa, eu vou levar o padre para ele ver essas mensagens, tudo isso aí, né? Aconteceu, eu vi pessoas dizer isso aí. Então, as paróquias, eu me lembro que nós participávamos da juventude do Sírio, né? Participei muito tempo, quando teve aí, muitos anos atrás, eu cheguei a participar muitas vezes da juventude do Sírio. E a gente observa que não tem, as pessoas procuram fazer tudo assim superficialmente. Teve uma vez que nós tivemos uma espiritualidade no Setur, que é um local que tem, cultural aqui em Belém. Só que quando eu cheguei na espiritualidade, eu fiquei ridicularizado com a situação. Tá? Meus irmãos lá também, eu participava do grupo musical, e as pessoas estavam todas rindo. Tinha uma imagem muito bonita de Nossa Senhora de Fátima, e tinha um grupo lá, que era da paróquia de São Raimundo, que não estava nem na juventude do Sírio. A paróquia mandou um grupo, eu acredito que era até de homossexual, fazendo uma coisa horrível ali, sabe? Uma coisa assim, na frente da imagem de Nossa Senhora, as pessoas rindo, dando gargalhada. Foi uma coisa assim, eu até saí, eu fiquei muito triste, quase choro lá na frente de ver uma coisa daquela. Então, o que acontece? Você observa hoje que os grupos de paróquias, né, estão muito afastados. Você vê eles promovendo muitas festinhas, bingo, essas coisas todinho. Mas quando chega na verdade, como já falei para algumas pessoas de grupos, né, de oração, quando você fala essa verdade, mas o padre não falou. Você está falando, mas se o padre falasse, o padre não diz nada, né? O padre esconde a verdade. E a palavra viva de Deus, como ela é muito direta, são mensagens muito verdadeiras. Isso aí é um tesouro muito grande. Isso era para ser publicado no mundo todo, todas as pessoas estarem com essas mensagens na mão. Infelizmente, o mal encobre, né, direcionando muitos dos sacerdotes que hoje, né, não contam mais nada, escondem a verdade. Muitas vezes até perguntam para mim quando eu levo os postais às vezes, quando eu tenho algum texto, e eles perguntam, é vendido? Eu digo, não, isso é de graça, ninguém vende nada aqui, tudo é dado. E hoje você observa que
você for algo na igreja, tudo é, principalmente nessa época, fica muito caro. Aqui em Belém, terços, postais de Nossa Senhora, muito caro. E eles perguntam, mas você é católico, você está entregando? Eles pensam logo, ele não está cobrando nada. Me agradece pela explicação, sabe? Eu gosto muito de ter uma praça aqui em Belém, muito grande aqui em Belém, sabe? E eu geralmente no sábado eu saio. Se eu não for no sábado, mas no domingo eu vou. Geralmente eu vou no sábado, às vezes eu vou sábado e domingo. Eu faço a divulgação lá. Às vezes tem pessoas sentadas assim conversando. Eu observo bem, já sei mais ou menos as pessoas que eu devo ir. E peço a Nossa Senhora, rezo, peço a ela, para ela me indicar as pessoas certas, Nossa Senhora, para me indicar aquelas pessoas que vão receber a minha mensagem. Apesar de que ter muito, muito, muito protestante na rua. Aqui em Belém tem muito protestante, pessoas que passaram por ver a fraqueza da igreja, como já me disseram, e aí até comenta, poxa, eu era católico, mas eu nunca vi o padre falar nada disso, a gente ia para lá, era só divertimento, hoje eu sou evangélico, eu sou evangélica, né? Mas por quê? Por causa da fraqueza, porque a nossa igreja esconde as verdades, a nossa igreja é verdadeira, a única verdadeira, esconde as verdades. Você também observa muito jovens, né? Jovens já, quando você comenta sobre a vida deles, vocês são namorados, tá? Aí eu toco logo na situação do pecado da carne. Aí eles já ficam para trás um pouco, né? Sobre as vestes. Por ser um clima aqui também um pouco mais quente, né? Nesse período, as mulheres, eu comento assim, vocês deixaram de usar o vestido, hoje vocês passaram a usar calça comprida, hoje vocês estão toda de short. E amanhã, como será? E quando você comenta isso aí, algumas não gostam muito, outras não gostam, mas sabem que a verdade é essa. Né? E você tem que continuar evangelizando e falando a verdade. Não adianta esconder. Jesus quer que você diga a verdade. Eu sempre comento, você imagina se mas Jesus deixou essas regras, essas situações, você imagina uma cidade sem sinais de trânsito, como seria? Como seria, né? Então Deus nos deixou tudo isso aí para que a gente possa viver bem, né? Para que não seja aquela situação de você ser uma pessoa prostituída, viver uma vida errada e no fim perder sua alma.